Olá, futuro universitário, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Lízia Adriane Magno, professora de redação, e essa é mais uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, o cursinho preparatório para o PAS, o EMA e Enem. E o material dessa aula você pode acompanhar pelo link. Na aula de hoje, nós vamos saber e aprender sobre como planejar uma redação. Isso mesmo. Todo mundo se preocupa em fazer uma redação de qualidade e todo mundo deseja escrever essa redação assim que observa o tema. Mas hoje você vai aprender que, mais do que fazer a redação, é interessante que você aprenda a planejar. E esse passo é um dos mais importantes para você ter uma redação de sucesso. Na verdade, eu costumo dizer que todo aluno que se planeja para fazer a redação já tem ali cerca de 75% da sua redação. Isso porque um candidato bem preparado vai saber fazer a sua redação desde o começo. E o que significa? Que você jamais vai para uma prova escrevendo às cegas ou simplesmente esperando a inspiração chegar para que você consiga fazer a redação. Entenda que para você escrever um texto dissertativo argumentativo, até mais do que acertar o tema ou fazer uma argumentação concisa, o planejamento é fundamental para que você não trave e que todos os seus medos na hora da redação possam sumir. Isso mesmo. Às vezes, o tema pode vir de uma maneira bem diferente e talvez possa te causar um certo temor, um certo medo. Mas o planejamento te ajuda a destravar esse medo e principalmente a trazer luz daquilo que você, naquele momento de nervosismo, se esquece. E isso é muito comum de acontecer. Então, o que a gente chama de planner de redação envolve ali uma estrutura de estratégia. O Enem, lembre-se sempre disso. O Enem é uma prova de estratégia e de otimização do tempo. E aqui eu paro para dizer uma dica muito importante. Na hora em que você pegar a sua prova e pegar o primeiro dia, que é o dia de linguagens e o dia da redação, entenda que você pode administrar esse tempo da melhor maneira possível. Como? Você pode planejar a sua redação e você pode escolher também fazer questões ao longo desse tempo que é dado. Neste dia da prova de redação, você tem 1 hora a mais, que é possivelmente a contabilização da hora da redação que você vai fazer. Mas você pode aproveitar todas essas horas, inclusive essa hora que vem a mais para você no primeiro dia, da melhor maneira possível para que você consiga fazer tanto a redação quanto as questões. A minha dica a você é: a primeira coisa que você pode fazer ao abrir a prova é olhar qual é o grau de complexidade desse tema. Esse é um tema difícil? É um tema fácil? É um tema mediano? E aí, se o tema for difícil, você também não vai se desesperar, porque você vai ali tentar entender o que o tema te quer, e a gente já viu nas outras aulas quais são os tipos de temática, mas você observa ali o que o tema quer de você. Em seguida, você parte para ler os textos motivadores. O que muita gente desconsidera é que esses textos motivadores são essenciais para o seu entendimento. Isso para o tema difícil. Para o tema que for fácil, você também não deve desconsiderar e você também não deve se empolgar demais, porque às vezes pode soar que é muito fácil e você pode se perder ali ao longo da sua abordagem. Por exemplo, no ano passado, o tema que foi sobre o desafio do enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidados, que foi o tema do ano passado, ele não era um tema difícil. E talvez alguns candidatos ficaram assustados quando olharam o tamanho da temática e a quantidade de palavras. Mas observe, o tema pedia desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidados no Brasil. E se o aluno, por acaso, tivesse dúvida sobre o que é trabalho de cuidados, o texto motivador seria ali uma porta de entrada para esse entendimento. A mesma coisa aconteceu quando o tema, lá em 2020,
falou sobre o estigma relacionado às doenças mentais. E para muitos candidatos do Brasil, talvez essa palavra estigma tenha causado uma certa dúvida. E, na verdade, o estigma, que não é uma palavra tão difícil do nosso léxico, ou seja, do nosso vocabulário, apareceu também sendo explicado no texto motivador. Então, aqueles textos de apoio são essenciais para que você tenha um norte da redação. Uma outra coisa também curiosa que acontece com esses textos motivadores é que eles têm uma linha de construção argumentativa. O texto 1, 2, 3 e às vezes aparece até o 4, eles seguem a linha, o percurso argumentativo que você vai traçar na sua redação. Falando de maneira mais clara, é como se o texto 1 apresentasse o problema, o texto 2 e 3 apresentassem consequências e possíveis argumentações, e os últimos textos representassem ali a sua proposta de intervenção. Então, fique atento. Esses textos motivadores não devem ser copiados de maneira nenhuma, mas como o próprio nome já diz, eles motivam e te apoiam na construção da sua estratégia argumentativa. Então, essa redação de sucesso precisa ter essa estratégia de otimizar o tempo. E aí você vai mesclando a quantidade de resoluções da sua prova e o planejamento e produção da sua redação. Uma outra dica que eu posso também conceder a você é começar a responder as questões da disciplina ou do componente curricular que você acha mais fácil. Por exemplo, se eu fosse fazer a prova no primeiro dia, como eu gosto mais de português e de inglês, então eu começaria respondendo as questões de português. E uma dica também essencial é que você opte por essas primeiras questões, enquanto você está muito nervoso e a adrenalina está no seu pico mais alto, responder primeiramente as questões que aparentemente parecem ser mais fáceis. As questões de imagens, as questões de comando mais curto. E isso vai dando ao seu cérebro mais otimismo e mais capacidade para resolver depois as questões mais complexas. E aí, qual é o ponto de partida, então, diante desse planejamento e dessa estratégia que faz eu otimizar o meu tempo, ganhar alguns minutos e, principalmente, reduzir o meu medo, a minha ansiedade e a minha adrenalina, que nesse momento vai estar em um ponto muito alto logo nos primeiros momentos da prova. A primeira coisa que você vai fazer é ler o tema. Então, você abre a prova, localiza onde está a proposta de intervenção, que pode aparecer no meio da prova, pode aparecer nas primeiras páginas do bloco de provas ou nas últimas páginas. O Enem, nos últimos anos, tem colocado geograficamente esse tema bem no meio da prova. Então, na hora que você abre ali, você consegue olhar esse tema bem no meio. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ler esse tema e identificar que tipo de tema é, que nós vimos nas aulas anteriores, se é um tema tese, se é um tema problema, se é um tema dilemático e outros temas que nós vimos, nós chegamos a ver 7 categorias temáticas que podem cair. Mas, de acordo com o que tem acontecido nos últimos tempos, o Enem tem cobrado um tema que é problema, ou seja, com palavras que nos remetam a questões e a abordagens problemáticas. Olha esse tema aqui. Desafios para o trânsito brasileiro de qualidade. Nós já sabemos que esse tema é um tema de abordagem problemática e está em torno da palavra desafios. Todos nós sabemos que desafios são problemas, e se são problemas, eles apresentam causa. Portanto, o meu percurso argumentativo é identificar quais são esses desafios para um trânsito brasileiro de qualidade. E aí, não só isso, mas uma coisa que eu preciso analisar é o que é um trânsito brasileiro de qualidade. O que seria isso? Quais são as características que fazem o trânsito ser o melhor dos mundos? E aí passou, inclusive, no Jornal Nacional, há alguns dias, algumas semanas, sobre a Cidade 15 Minutos, que foi um projeto feito na França sobre a mobilidade dessas pessoas. A verdadeira cidade e o verdadeiro objetivo do trânsito, e isso está lá no nosso Código de Trânsito Brasileiro, é que ele seja fluido e que as pessoas não tenham tantas dificuldades para se deslocar,
para trabalhar. Então, o trânsito de qualidade tem essa essência. Então, o aluno sabendo disso e olhando a realidade, conectando a realidade brasileira, ele sabe que o trânsito ainda passa por muitos percalços. Portanto, ele vai analisar quais são as raízes desse problema e por que esse trânsito ainda não chegou a ser qualitativo, como é o tema que está pedindo. Então, as palavras-chave seriam desafios e trânsito brasileiro. Que aí o aluno, na medida em que ele for lendo o tema, ele já vai fazendo anotações. Gente, não existe redação sem rabisco, sem você estar escrevendo o tempo todo. Então, aquela parte da prova, que é a parte da proposta, aproveite para você riscar, fazer setas, fazer inferências. Como eu falei agora da cidade de 15 minutos, seria uma coisa que eu ia me lembrar lá na hora. Então, eu já anoto isso para que eu não perca no momento exato e no momento estratégico para poder utilizar essa informação. E aí, em seguida, eu faço uma pergunta que é maravilhosa e que é muito pontual para você não fugir à temática. Se você não foge à temática, você já garante aí pontos na sua segunda competência, que é a competência que visa entender o tema, compreender a temática e relacionar essa temática às várias áreas do conhecimento. O que significa que você vai não só entender que são desafios para o trânsito brasileiro, mas relacionar com as áreas que você já está acostumado, ao conhecimento adquirido e acumulado ao longo desse tempo. E aí, você faz a pergunta. E essa pergunta norteadora que você faz para o tema, ela pode ser feita por meio de 3 expressões. Por quê, como ou quais. Se você utiliza uma dessas 3 palavrinhas, uma dessas 3 expressões, vocês conseguem muito mais rapidamente identificar o que o tema quer. E ao identificar o que o tema quer, você começa a traçar ali o seu percurso argumentativo. Então, neste caso, a melhor pergunta que eu posso fazer para esse tema é quais? Porque se são desafios, e isso também me remete a uma característica no plural, então o aluno vai errar se ele escrever só sobre desafio, até porque o tema está me dizendo que não é só um, é mais de um. Então, por isso que você vai fazer a pergunta, quais são os desafios que impedem que o trânsito seja de qualidade? E aí a resposta a essa pergunta, olha que coisa interessante, já é a sua tese. A tese é a ideia principal da sua redação e ela fica localizada na parte final da introdução. Então, a sua tese vai ser marcada por 2 desafios. Por exemplo, vou dar 2. O que não faz hoje no Brasil o trânsito ser de qualidade é uma falta de plano diretor, que é o plano que rege como o trânsito deve ser, e segundo, uma falta de fiscalização. Olha só, são 2 desafios, sendo que a ausência ou a ineficácia de um plano diretor, ela vai compor o desenvolvimento 1 e a falta de fiscalização vai compor o desenvolvimento 2. E aí são 2 desafios cumprindo aquilo que o tema pede e principalmente a pergunta quais são os desafios. 3. O terceiro passo é analisar os textos motivadores, como eu falei para vocês. E como é que eu faço essa análise? Eu vou grifando, vou puxando setas. À medida que você for se deparando com esses textos, lendo esses textos, com certeza você vai se lembrar de filmes, de séries, de associações, de informações que você acumulou, do próprio processo de urbanização brasileiro, que vai servir como um embasamento da sua causa, até porque o planejamento do Brasil e a forma como o Brasil foi criado ao longo do tempo impacta hoje no desenvolvimento e na fluidez do trânsito, né? Depois que você faz isso, você vai realizar a chamada tempestade de ideias, que a minha dica é, você pode juntar o item 3 e 4 em um só. À medida que for lendo os textos, você também vai se lembrando e vai fazendo o que a gente chama de tempestade de ideias. Você não vai usar, claro, todas as ideias que vierem à cabeça, mas é importante que as associações e os insights, as ideias que forem surgindo ao longo desse momento estejam ali registradas, porque muito possivelmente você pode utilizar isso em um dos parágrafos. Depois você vai preparar o chamado esqueleto da redação. A minha dica é que você faça o esqueleto em alguma parte em branco,
do seu caderno de prova, já que você não vai ter um material de apoio para isso. E aí você pode utilizar o verso, né, a parte de trás do seu rascunho para isso. No dia eles vão dar 2 folhas a vocês, a folha rascunho e a folha definitiva. Na parte de trás da folha rascunho, você pode ali fazer o seu esqueleto. Você faz introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E aí você coloca em tópicos aquilo que você pretende dizer, como se fosse um roteirinho, uma programação, digamos assim, daquilo que você vai falar e vai escrever futuramente. E aí, depois disso, é que você vai escrever o seu primeiro rascunho. Talvez você aí de casa esteja dizendo, mas eu vou gastar muito tempo fazendo isso. Na verdade, o planejamento vai ser um investimento, a gente não fala de desperdício de tempo, mas sim de investimento, de mais ou menos uns 10 a 15 minutos. E acreditem, esses 10 e 15 minutos, eles vão ser essenciais para que a sua escrita seja fluida, para que você cometa menos rasuras e para que você entenda a sua redação como um projeto. Os examinadores colocam isso na maioria das avaliações. Às vezes a redação tem um projeto estratégico de texto e às vezes a redação não tem. E esse projeto ele é claramente estabelecido mediante um planejamento ou não. E aí você vai escrever o seu primeiro rascunho olhando todo o tempo para o esqueleto. Esse esqueleto vai ajudar você a não fugir à temática. Depois que você fizer o rascunho, lembrando, evite fazer tantos borrões, mesmo que seja o seu rascunho, porque às vezes nós escrevemos várias palavras e várias frases que não vão caber, né? E você vai riscando tanto que depois, na hora que você for colocar na sua folha definitiva, aquilo ali não vai caber e vai te causar talvez uma angústia, um desespero ali que vai ser necessário até porque você já sabe fazer a redação. E por último, você vai passar para a sua folha definitiva. A minha dica é que entre o passo 7 e 8 você dê um hiato de tempo. Então, depois que você escrever ali, vá fazer outras questões da prova e depois volte. Por que isso? Porque a sua cabeça vai desanuviar, você vai pensar em outras coisas e quando você voltar, ainda dá tempo de mudar alguma coisa que seja necessário mudar. E aí, mais algumas dicas, antes de mais nada, não se desespere, utilize, né, a técnica que eu vou ensinar, que a gente aprendeu nessa aula, que é chamada de scanner da redação. Faça um raio-x disso, né? Retire as palavras-chave, veja qual é o percurso argumentativo, leia os textos motivadores, elabore o esqueleto com os tópicos que você deseja. E isso daqui é tudo que a gente falou, que são as fases do seu planejamento. O problema, em seguida a leitura dos textos motivadores, o levantamento de hipóteses. Entenda que toda hipótese é baseada em um achismo, mas é a sua argumentação que vai sustentar a sua opinião, entende? A hipótese é um achismo, é a sua opinião. Então, não necessariamente, esses 2 desafios que eu citei para vocês do trânsito, tomando como base o trânsito brasileiro, eles são os principais. Só que isso é a minha hipótese. Para eu, que sou a candidata, eu acho que é um problema, são falhas no plano diretor e falhas no monitoramento. Isso são as minhas hipóteses. E o que vai fazer essa minha hipótese virar um fato? A minha argumentação. Então, eu vou traçar ali formas de sustentar essas 2 ideias. Depois, você vai colocar ali a tese, que são os seus 2 desafios, e o esqueleto, escrever em tópicos e tentar obedecer a esse esqueleto na hora da redação. E aí, a gente traz para vocês aqui um exemplo muito claro de um tema muito pertinente. O Enem faz tempo que não cobra nada relacionado à criança, ele já cobrou no passado sobre os direitos da criança e do adolescente, e aqui a gente tem uma outra questão também muito séria, que é sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Já caiu um tema parecido no Enem para as pessoas privadas de liberdade, mas nós sabemos que os casos e as ocorrências relacionadas à criança, quanto ao abuso e à exploração, que são 2 nuances bem diferentes, têm acontecido, né, nos últimos tempos. Então, se o tema traz para mim a questão do enfrentamento, tomando como base
a palavra que estava no ano passado, enfrentamento, se está em questão, significa que ela é problemática. E a minha pergunta é, por que ela está em questão? E principalmente, eu preciso enfrentar dois problemas, o abuso sexual e a exploração sexual. Existe uma diferença. Essa exploração sexual tem a ver com fins comerciais, né? Quando eu utilizo dessa atividade para garantir o lucro. E aí eu vou precisar, qual é o ponto de partida se o tema for esse? Eu vou achar duas causas, claro, duas problemáticas, o que faz esse tema ser uma questão a ser enfrentada, então eu já sei que isso é um tema problema. Preciso pensar também, ao longo do meu plano, quais são as consequências, os efeitos negativos para as crianças, obviamente, vítimas desse abuso, dessa exploração. Penso em referências e legitimadores que compõem, na verdade, o meu repertório sociocultural, associações, teóricos que falam sobre isso, e aí eu faço as anotações necessárias, faço o meu esqueleto, e aí eu preciso entender sempre que se eu fizer meu esqueleto, a minha redação muito possivelmente estará pronta. E aí, diante disso, você consegue fazer uma redação de maneira organizada e sem cometer tantos erros. Um beijo e até a próxima!